E aí, galerinha, vamos continuar por aqui. Agora a gente vai falar sobre associação em paralelo, tá? Eu acho que agora tá bem visível aqui a nossa a mesinha aqui segurando tudo, né? A aparelhagem toda aqui. E então, o que acontece, galera? O circuito paralelo, ele se difere, né, do circuito em série. Por isso que a gente tem situações diferentes. O circuito em série, lembra lá que as características dele, a gente tem a queda de tensão, né? A tensão da fonte ela vai sendo dividida para cada resistor, né, do circuito em série. A corrente é a mesma para todo mundo. A potência, né, a potência e a tensão, quando você soma todas as quedas de tensões nos resistores, né, soma todas elas, o valor que você encontra é igual ao valor da fonte. Se você pega e soma a potência dissipada em cada resistor, você soma todos eles, é igual a potência que foi entregue pela fonte. E a resistência equivalente é você somar todas as resistências ali. Pega só os valores da resistência, soma todo mundo, você tem a resistência equivalente. Então, o circuito em série, ele é bem tranquilinho nessa parte de resistência equivalente. O circuito paralelo, ele já vai ter algumas coisas diferentes, né? Algumas que... Só que ele é um pouco mais complicado, assim, para poder analisar, mas não é tão complicado assim, né? Então, vamos pegar aqui, já estou com a simulação aberta. Então, de novo, coloquei a chavinha aqui em cima, porque quando eu ligo, a corrente está circulando. E aí, olha só que mágica louca, olha só que coisa linda. A primeira coisa que dá pra gente reparar quando a gente liga o circuito aqui, ó, repara, olha a velocidade da corrente passando aqui. Aí olha aqui, um pouquinho mais lento, aqui um pouquinho mais lento e aqui mais lento ainda. E aí quando a gente fala sobre a questão do valor da resistência, faz todo sentido. Ó. A menor resistência passa a maior quantidade de corrente. Lembra que corrente elétrica é quantidade de carga por unidade de tempo. Então, quanto mais carga passa no mesmo intervalo de tempo, maior vai ser a corrente. Então, aqui está passando muito mais carga do que aqui e mais do que aqui. Então, aqui eu tenho uma corrente maior, aqui eu tenho uma corrente intermediária entre esses três, né? E aqui eu tenho uma corrente menor, porque aqui eu tenho a maior resistência. Isso aí dá pra gente ver com o amperímetro. Então, vou usar esse amperímetro aqui. Lembra que eu falei que é mais fácil, né, pra gente poder analisar? Então, ó, primeiro eu vou olhar a corrente aqui que passa nesse cara, ó, 4,5 amperes. Aí eu vou olhar a que passa nesse cara, 3 amperes. E aí aqui vai ser menor, né? 1,5. Beleza? Então, olha só que coisa legal, né? No circuito em série, a corrente que sai da fonte, eu estou apontando o dedo na tela aqui, a corrente que sai da fonte, ela se divide, ó. E aí olha qual que é o valor da corrente que sai da fonte, 9 amperes. Então esses 9 amperes está passando aqui, né? Isso aqui é aquela chave que eu comentei, né? Esse 0 ohms que aparece aqui é por causa da chave, tá? Não precisa preocupar, porque senão eu vou até tirar para a gente não se preocupar com esse 0 ohms aqui, que ele não vai fazer diferença para a gente no circuito. Então, vou colocar aqui, pá, aqui. Então, ó, 9 amperes. Para que a corrente é 9 amperes aqui tudo. Quando eu passo por esse ponto aqui que eu chamo de nó, repara que no circuito em série não tinha nó. No circuito em série a corrente só tinha um caminho. E essa é uma dica bacana para a gente poder determinar se o circuito ou os resistores, né? Porque quando a gente misturar resistor série e paralelo, aí a gente vai ter que achar onde está em série e onde está em paralelo. E uma dica que eu sempre dou é o quê? Pega o caminho da corrente. Se você sai de um resistor e chega até outro sem passar por nenhum nó, você está em série. E o que é um nó? Um nó é exatamente esse ponto onde abre a possibilidade da corrente elétrica se dividir. Um outro caminho para a corrente passar. Repara que a corrente pode seguir reto ou ela pode descer. No circuito em série isso não acontece. No circuito em série só tem um caminho para a corrente passar. Aqui a corrente chega naquele ponto ali, ela tem 2 caminhos. Pode ter 3, 4, eu poderia ligar mais fios ali e jogar o circuito para onde eu quisesse. Então, chega naquele ponto, você abre a possibilidade da corrente se dividir. E ela vai se dividir como? Ela vai passar a maior quantidade no caminho que tem menor resistência e a menor quantidade no caminho que tiver maior resistência. Beleza? Então, ó, aqui eu tenho 9 amperes. Se para cá está vindo 4,5, quer dizer que para ir para o outro lado, se eu tinha 9 e diminuir 4,5, sobraram 4,5 amperes para continuar, que é o que vem para cá. Ó. Também tem 4,5 amperes aqui. Então, ó, antes do nó eu tinha 9. Depois do nó eu tenho 4,5 para cá e 4,5 para cá. Ah, sempre divide de forma igual? Não. Se eu trocasse aqui, esse resistor é de 10, se eu tivesse trocado, ao invés de ter colocado 10 amperes aqui, tivesse colocado de 30 aqui e o de 10 aqui,
essa corrente aqui ia dividir de forma igual. Ó. Repare que aqui é a corrente de 1,5 ampere. Então, se aqui chega a 9, e se esse de 30 tivesse aqui na frente fosse descer só 1,5, os outros 7,5 iria para lá. Então, vou fazer isso só para a gente poder ver aqui, ó, aqui. Então, repara, ó, olha só o que aconteceu. Ó, olha só como é que a corrente ficou mais rápida aqui em cima. Então, eu tenho 9 amperes aqui, continua a mesma coisa do circuito, eu só mudei a posição do resistor. Então, agora tem 1,5 descendo aqui. Se tinha 9 e desceu 1,5, quer dizer que sobrou 7,5 para cá. 4,5 está no último resistor e sobra 3 para esse resistor aqui. Esse resistor continuou com 3, né? E 4,5 para cá, beleza? Então, só para você ver, esse nó ele abre essa possibilidade do meu resistor, da minha corrente escolher qual caminho ela vai querer passar. E ela sempre vai escolher passar em maior quantidade no caminho de menor resistência. Né? Eu vou colocar aqui, vou voltar para o 10 e vou voltar aqui para o 30. Então pronto, igual o circuito estava no início. Eu só mudei para poder mostrar essa questão da corrente. Então, ó, 4,5 vieram para cá, esse 4,5 chega nesse nó, divide de novo, né? Uma parte da corrente desce aqui, dos 4,5 vem 3 amperes aqui para baixo, então sobra 1 ampere para poder passar para o lado de cá. 1,5 ampere, desculpa. Então, 1,5 ampere. Então, essa corrente, ela aqui em cima, nesses nós, ela se divide. Só que aqui embaixo, ó, repara que os nós, eles começam a juntar essas resistências novamente. Está chegando 3 amperes nesse nó de baixo, mais 1,5. Então, quando chega 1,5 mais 3, quando eu somo os dois dá 4,5. Então, a corrente aqui passa a ser 4,5. Ó. É a soma da corrente que chega no nó. Então, repara que são nós que tem uma corrente chegando e duas saindo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma corrente chegando e duas saindo desse nó. Isso aqui não é um nó, tá, galera? Por isso que eu até queria tirar essas voltinhas aqui, mas isso aqui não é um nó. Por que não é um nó? Porque só tem um caminho para a corrente passar. Ela chega aqui, ela tem que descer, ela não tem outro caminho. Então, aqui não é um nó, o nó é aqui. A corrente tem mais de um caminho para ela seguir. Tá? Então, a corrente de 1,5 vem, desce, passa aqui embaixo, vem e chega nesse nó aqui. Quando ela chega nesse nó, ela junta 1,5 com 3. E aí eu tenho 4,5 amperes passando aqui embaixo. Esse 4,5 junta com os outros 4,5 que vem daqui de cima. Então, chega nesse nó, 4,5 de cima com 4,5 que vem dos outros resistores, volta a ter 9 amperes. Esse 9 amperes volta para a minha fonte. E aí passa pela fonte e continua no meu circuito. Primeira coisa que a gente pode reparar no circuito em paralelo, as correntes não são iguais. Elas podem ser iguais? Podem. Se aqui eu tivesse 10 amperes, se aqui eu tivesse 10 amperes, se aqui eu tivesse 10 amperes, 3 resistores iguais, não teria por que a corrente passar de forma diferente em cada um. Porque se eles são iguais, a corrente tem que passar de forma igual. Então, se eu tivesse 3 resistores de 10 ohms, eu teria 3 correntes iguais passando aqui, mas não seria igual aqui em cima, tá? Vamos só para a gente ver, ó. Se eu colocar 3 resistores de 10 amperes, a corrente vai aumentar. Aí repara que minha corrente agora é 13 amperes e meio, a corrente total que está saindo da fonte. Aí eu tenho 4,5 aqui, 4,5 aqui e 4,5 aqui. Então, se eu tenho 3 resistores iguais, não tem por que a corrente passar de forma diferente por eles, por isso que passa 4,5 em todo mundo. Só que tem que chegar a 13,5 aqui, 4,5 desce, sobra 9, esse 9 chega aqui, 4,5 desce e 4,5 passa para outro resistor. Então, essa corrente vai dividindo. Então, aqui em cima eu tenho 13,5, 9 e depois 4,5. E pelos resistores aqui sempre passa 4,5, 4,5 e 4,5. E aqui embaixo a mesma coisa, né? O 4,5 chega aqui, com mais 4,5 que desce daqui, passo a ter 9 amperes aqui. 9 amperes com mais 4,5 do que desce desse resistor, 13 amperes e meio é o total. Então, eu posso ter situações com 3 resistores iguais? Posso, as correntes vão ser iguais e tudo. Só que, normalmente, os exercícios trazem, né, diferentes esses resistores para a gente poder, né, dificultar um pouco mais a vida da gente para resolver. 10, 15 e 30. Então, esses eram os 3 resistores que a gente tinha no início. Eu coloquei sempre diferente para a gente poder, né, fica mais legal de resolver quando a gente tem os valores aqui diferentes, né? Se for tudo igual, fica muito fácil. A primeira característica que a gente vê aqui do circuito paralelo é essa, né? O circuito paralelo, as correntes, elas podem ser diferentes, né? No geral, elas são diferentes. E a soma da corrente que passa, se eu chamar de resistor 1, 2 e 3, né? A corrente e 1, mais a corrente e 2, mais a corrente e 3, a soma delas é igual à corrente total que sai da minha fonte. Então, repara que isso já é diferente do circuito em série. No circuito em série, eu não somava a corrente de todo mundo. A corrente era igual para todo mundo.
né? No circuito lá era 1 ampere, então esse 1 ampere passava por todos os resistores, eu não precisava somar. Aqui não, aqui a corrente que passa por esse resistor, mais a corrente que passa por esse resistor, mais a corrente que passa por esse resistor. Quando eu somo as 3 correntes, eu tenho a corrente total da fonte. Isso acontece porque eu tenho essa divisão das correntes no meu circuito. Então aqui, repara que lá no circuito em série a gente tinha a corrente igual para todo mundo e a divisão da tensão. Aqui a gente tem a divisão da corrente. E aí é uma coisa, né, completando a outra. Se aqui a corrente divide, o que não divide é a tensão. A tensão é igual para todo mundo. Então repara o seguinte, ó. Aqui eu tenho 45 volts, né? A tensão da minha fonte. Se eu colocar então, olhar aqui a tensão do meu resistor, eu tenho 45 volts. Se eu pegar a tensão em cima desse outro resistor, eu também tenho 45 volts. E se eu pegar a tensão em cima desse outro resistor, eu também tenho 45 volts. Beleza? Então a tensão ela é igual para todo mundo no circuito paralelo. A corrente se divide, mas a tensão é igual. Então no paralelo, a tensão é igual para todo mundo e a corrente se divide. No em série, a tensão se divide e a corrente é igual para todo mundo. Tá? Então são duas características aí do circuito paralelo e circuito em série. A terceira característica está relacionada com a resistência equivalente. Aí isso eu vou mostrar no papel ali que fica mais fácil. Então vamos lá, galera. O resistor, o circuito que a gente tem ali, né, no simulador é semelhante a esse. E aí eu coloquei aqui as características. Eu coloquei o quê? Que a minha corrente total ela é igual o I1 mais I2 mais I3 mais IN, né? Quantas correntes eu tiver, de quantos resistores eu tiver. Então, a minha corrente total ela é a soma das correntes. Como aqui eu tenho 3 resistores, eu vou somar o I1, somar o I2, somar o I3. O I1 é a corrente que passa pelo resistor 1, o I2 é a corrente que passa pelo resistor 2 e o I3 é a corrente que passa pelo resistor 3. Então, se eu somar essas correntes, eu teria a corrente total, que é a corrente que sai da minha fonte. A tensão ela é igual para todo mundo. Então, a tensão da fonte é igual à tensão que fica no resistor 1, né? A queda de tensão no resistor 1, que é igual à queda de tensão no resistor 2, que é igual à queda de tensão no resistor 3. A queda de tensão é igual para todo mundo. E a resistência equivalente a gente calcula dessa forma. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, mais 1 dividido por Rn, né? Quantos resistores eu tiver. Nesse caso aqui, como eu tenho 3 resistores, é 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Eu calculo 1 dividido pela resistência equivalente. Então, tomar cuidado com isso. A resposta que você chega a princípio no final desse cálculo aqui é 1 dividido pela resistência equivalente. Você tem que ainda achar qual que é o valor da resistência equivalente. Você não quer saber o valor do número 1 dividido pelo valor da resistência equivalente. Você vai querer saber o valor da resistência equivalente. Então, vamos começar a resolver aqui para a gente poder ver tudo isso, como é que funciona. Então, de novo, para a gente poder resolver esse circuito, tem várias maneiras. Eu vou começar pela mais fácil, beleza? E aí, a gente, na hora que for resolvendo os exercícios de resistência mista, a gente vai vendo como as coisas podem dificultar um pouquinho, mas no geral aqui, ó, qual que é a ideia? Quando eu tenho um circuito totalmente paralelo, que é esse caso, né, um circuito todo paralelo, vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente fez lá no sério. Ó. Se eu tenho uma fonte de 45 volts, eu posso, né, de forma a facilitar a minha vida, falar que aqui em cima eu tenho 45 volts na placa positiva e na placa negativa eu tenho 0 volts. E aí eu tenho uma diferença de potencial entre essas duas placas da fonte de 45 volts, que é o que me dá aqui no exemplo, 45 volts. De novo, eu poderia usar qualquer valor. Se eu colocasse 90 aqui em cima, eu teria que ter 45 embaixo, para poder ter uma diferença de potencial de 45 volts entre as duas placas. Tá? Então, ó, eu tenho 45 volts na placa de cima. E aqui é tudo fio que a gente fala, né? Lembra lá, é fio ideal. Até chegar no resistor, tudo é fio ideal. O fio ideal ele não tem resistência, então não tem queda de tensão nele. Então a tensão de 45 volts que está aqui nessa placa, ela é transmitida de forma integral para qualquer ponto desse fio até chegar no resistor. Ah, professor, e o nó? Não tem problema, o nó também não faz nada com a minha tensão. Vou só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, fazer uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui e outra bolinha aqui para a gente lembrar. Isso aqui são os nós do meu circuito, né? Lembra que o nó é o quê? É um lugar onde a gente tem a possibilidade da divisão da corrente elétrica. Ela pode passar por dois caminhos, né?
Então, ó, quando eu tenho esses 45 volts aqui na placa de cima, todo esse fio daqui de cima, ele tem o potencial de 45 volts, até chegar no meu resistor. Então, aqui eu chego com uma tensão de 45 volts. Né? Da mesma forma, eu vou seguindo o fio aqui, eu continuo aqui, eu tenho uma tensão de 45 volts. E esse fio aqui, mesma coisa, não tem nenhum resistor no caminho. Então, 45 volts. Né? Esse fio aqui, todo ele tem 45 volts, porque eu posso chegar em qualquer ponto aqui sem passar por resistor. Então, tudo aqui em cima tem 45 volts, não tem por que essa tensão mudar. Essa tensão só muda quando tem queda de tensão, e queda de tensão só acontece em resistores. Da mesma forma aqui embaixo, ó, eu tenho 0 volts na placa de baixo. Então, tudo aqui embaixo tem 0 volts. Então, quando eu chego nesse resistor aqui, ó, eu chego com uma tensão de 0 volts. Então, saio da fonte com 0 volts, não passo por nenhum resistor. Cheguei aqui, eu continuo tendo 0 volts. E a mesma coisa aqui, ó, chego com 0 volts. Ah, professor, mas quando eu passo por aqui, nesse nó, tem esse resistor, eu passei por ele. Repare que você não passou pelo resistor. Você passou pelo nó que te dá caminho para ir para o resistor, mas você não chegou a passar por ele. A queda de tensão acontece exatamente sobre ele. Né? Então, daqui para cá não tem nenhum resistor. Daqui para cá não tem nenhum resistor. Então, até chegar no resistor aqui embaixo, qualquer ponto aqui de baixo, para chegar até aqui, chegar até aqui ou chegar até aqui, você não passa por nenhum resistor no caminho. Você tem que seguir o caminho que a corrente faz, né? Então, a corrente passaria aqui e consegue voltar até a fonte sem passar por nenhum resistor. A corrente vai passar aqui e vai voltar para a fonte sem passar por nenhum resistor. E a corrente vai vir aqui e vai passar para a fonte sem passar por nenhum resistor. Então, a corrente não passa por nenhum resistor nessa parte de baixo aqui do circuito. Então, não tem queda de tensão. Da mesma forma aqui em cima, a corrente sai da fonte, chega até aqui e chega até aqui sem passar por nenhum resistor. Ela só se divide nos nós, mas ela passa por resistor somente quando chega aqui embaixo. E aí, repara o seguinte, se eu tenho 45 volts aqui em cima e 0 aqui embaixo, quer dizer que eu tenho uma queda de tensão de 45 volts nesse resistor R1. Tem uma queda de tensão de 45 volts nesse resistor R2 e tem uma queda de tensão de 45 volts no resistor R3. Todos eles têm a mesma queda de tensão e todos eles a queda de tensão é igual à tensão da fonte, que é a segunda característica que eu coloquei aqui. Ó. A tensão da fonte é igual ao V1, que é igual ao V2, que é igual ao V3, que é a queda de tensão em cada resistor. Isso a gente viu no nosso simulador ali, né? A queda de tensão era igual para todo mundo. Então, olha só que legal. Aqui eu já consigo calcular qual que é a corrente em cima de cada resistor, qual que é a potência dissipada em cada resistor, qual que é, sabendo a corrente de cada resistor, eu sei qual que é a corrente total do circuito. Por quê? Porque eu tenho essa característica aqui, ó. Se eu pegar e somar todas as resistências, todas as correntes, eu chego na corrente total do meu circuito. Vamos calcular aqui qual que é a corrente I1, a corrente I2, então eu vou representar no circuito, ó. Aqui é minha corrente I1. Aqui desce a minha corrente I2. E aqui é a minha corrente I3. Aqui eu estou dando o nome direitinho porque aqui as correntes são diferentes, né? Elas podem ser iguais, mas via de regra elas são diferentes. E aqui eu tenho a minha corrente total do circuito. É a corrente que sai da fonte e essa corrente volta para a fonte. Então o I total sai e ele volta aqui embaixo. Nesse trecho aqui, ó, eu vou ter ou I2 mais I3, ou a corrente total menos I1 vai dar na mesma. Se eu pegar a corrente total e subtrair I1, eu vou ter o valor dessa corrente. Se eu pegar a corrente I2 e I3 e somar, eu vou ter o valor dessa corrente. Eu vou chamar aqui de I', beleza? E aqui, depois que passa, repara que aqui é o I3. Então, aqui em cima eu tenho o I3 que desce aqui, volta como I3. Então, chega nesse ponto aqui, ó, o I2, ele junta com o I3 aqui nesse nó, e daqui para cá eu tenho o I' novamente, ó, I'. Por isso que eu estou falando, ó, se eu pego o I total e faço menos I1, eu tenho o I'. I total menos I1 dá o I'. Mas se eu olhar por esse lado aqui, se eu somo I2 com I3, eu chego no I' também. Então, tanto faz. E aqui, ó, o I1 chega. Quando chega I1 com o I', soma esses dois e eu volto até a corrente total. Então, aqui a gente está analisando como é que funciona a corrente do circuito. Sai uma corrente total aqui, chega nesse ponto ela se divide, I1 porque passa no resistor 1, e esse I' porque essa aqui não é a corrente nem a que passa no I2, nem no resistor 2, nem no resistor 3. Ela é a soma desses dois, então por isso que eu dei um nome diferente. Aí aqui já é a corrente que passa no I3 e aqui é a corrente que passa no resistor 2, tá bom? Então, ó, como é que eu faço para achar o valor dessa corrente I1?
Então, vamos lembrar lá, lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I. Para achar o valor do I, basta eu pegar a tensão, pegar o R que está multiplicando aqui e passar dividindo. Então, o I1, ele é a tensão, a queda de tensão no resistor 1 dividido pelo valor da resistência 1. Beleza? Que eu estou calculando o I1. Então, eu pego a queda de tensão no resistor 1 e o valor do resistor 1. Então, a queda de tensão é 45. 45 volts dividido pelo resistor, que é 10, eu tenho 4,5 amperes, que é aquela corrente que a gente tinha lá, né, no simulador. O I2 é pegar a queda de tensão, que é 45 também, então eu vou colocar aqui V2 sobre R2, é 45 dividido por 15, que é o resistor 2. Isso aqui vai dar 3 amperes. E por último, o meu I3 é a queda de tensão no resistor 3 dividido pelo valor do resistor 3, da resistência 3, que é 45 dividido por 30, isso aqui dá 1,5 amperes. Beleza? Então a gente tem o valor da corrente de cada resistor. E agora como é que eu faço para achar a corrente total? A corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. E aí a minha corrente total, então, ela vai ser igual a quanto? 4,5 mais 3 mais 1,5. Então, a minha corrente total ela é igual a 9 amperes. Então, essa minha corrente total aqui, ela vale 9 amperes. Essa corrente 1 vale 4,5 amperes. Essa corrente 2 vale 3 amperes. Essa corrente I2, né? I3 vale 1,5 amperes. E a gente chegou em todos os valores que a gente tinha aqui do circuito. E aí tem a questão da resistência equivalente, né? E aí, se você lembrar, eu falei com vocês podem fazer o valor da resistência equivalente como? Pegando o cálculo da corrente total. Então, deixa eu colocar do ladinho aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor só para a gente fazer diferente aqui no cantinho, ó. Então, vocês viram uma coisa engraçada, né? Aqui no papel, eu estou usando aqui a caneta verde e aqui a caneta vermelha. Na tela do computador aqui, na gravação, eu não consigo perceber muita diferença da cor deles, não. Não sei se para vocês, na hora de ver o vídeo, vai dar tanta diferença assim. Mas pra você ver, né, a questão do daltônico, como é que é. Então aqui, ó, quando a gente quer calcular ali a corrente total, lembrando lá deixa eu pegar a folhinha aqui do circuito em série, só pra gente lembrar, ó. Eu calculei a corrente total como? Pego a tensão da fonte e divido pela resistência equivalente. Lembra lá? Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou escrever a equação, mesma coisa, ó. A minha corrente total, ela é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente, tá? Só que nesse caso a gente não fez o cálculo da resistência equivalente ainda, eu vou fazer daqui a pouco para a gente ver como é que é. Mas eu já posso achar o valor da resistência equivalente sem precisar fazer esse cálculo. Nessa situação, né? Tem situações que não tem jeito, a gente não tem como escapar da resistência equivalente. Mas olha só, eu sei que o valor da corrente total vale 9, então vou colocar aqui, ó. Ou vou trocar aqui, só para ficar mais fácil, ó. O R equivalente troca com a corrente total, a minha resistência equivalente vai ficar a tensão da fonte dividido pela corrente total. E aí eu vou só substituir os valores agora. A resistência equivalente vai ser igual a 45 dividido por 9. Né? 45 é a tensão da fonte e o 9 é a minha corrente total. 45 dividido por 9, eu tenho então uma resistência equivalente de 5 ohms. E aí repara o seguinte, professor, como que eu tenho uma resistência equivalente de 5 ohms se eu tenho um resistor de 10, um de 15 e um de 30? E aí? Como que eu posso ter um valor de resistência menor quando eu tenho valores de resistências maiores? E aí é uma característica do circuito em paralelo também. O circuito em paralelo, a associação de resistores em paralelo, faz com que o valor da resistência diminua. E a associação em série faz o valor da resistência aumentar. Então, quando você coloca resistores em série, você está sempre aumentando a resistência do seu circuito. Se você coloca resistores em paralelo, você está sempre diminuindo a resistência do seu circuito. Então, galera, eu cheguei no valor da resistência equivalente sem precisar fazer esse cálculo aqui. Agora vamos fazer o cálculo para a gente ver, porque tem que bater, né? Então vamos lá. Ó. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Eu tenho que pegar o valor, né? 1 sobre resistência equivalente tem que ser igual, pegar o valor de 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Né? Eu tenho 3 resistores. Então, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a
1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 30. Aqui eu tenho uma soma, né, que eu preciso chegar no mínimo múltiplo comum para poder resolver. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual. O mínimo entre 10, 15 e 30 é o 30. Ou você pode pensar, né, a seguinte coisa, eu tenho que igualar todos os denominadores. Esse cara, para poder fazer essa soma direta, eu tenho que fazer esse cara sobre 30, esse sobre 30 e esse sobre 30. Como que eu faço isso? Para fazer esse aqui virar 30, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Fica 2 dividido por 30. É a mesma coisa do que 1 dividido por 15. Então, ó, repara que esse aqui já é dividido por 30. Então, aqui é 1. Esse cara, para ficar dividido por 30, tem que multiplicar por 2. Então, fica 2 vezes 15 para dar 30, e 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 dividido por 30. 1 dividido por 30, 2 dividido por 30. E aqui, para ficar 30, eu tenho que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 10 vai dar 30, 3 vezes 1 vai dar 3. Então, eu teria 3 dividido por 30. Ah, professor, mas eu não sei fazer assim e tal. Como é que faz para fazer mínimo múltiplo comum? Lembra lá? Deixa eu fazer aqui, ó. Eu posso pegar, né? É 10, 15 e 30. Então, ó, 10, 15 e 30. Lembra da fatoração? Ó, vai fatorar. Eu posso dividir por 2, né? Vai dar 5, 15 e 15. Você lembra que você tem que sempre fazer o quê? Primeiro 2, depois 3, 4, 5, né? Você não pode pular ninguém. Então, aqui 5, 15 e 15 eu posso dividir por 3. O 5 não divide, o 15 divide e o 15 divide. 5, 5, 5. Aí eu pego o 5, 1, 1 e 1. Eu multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Esse cara é o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 30. Beleza? Então, ou faz a fatoração, ou pode ter um raciocínio parecido aqui, né? Você tem que fazer todo mundo ficar igual. Para igualar todo mundo aqui embaixo, esse aqui é fácil para poder igualar. Às vezes não é tão fácil assim. Então, ó, vamos continuar a resolução aqui. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 30. Nesse ponto, galera, o que acontece? O que a gente faz aqui, a gente pode até simplificar, né? Vou simplificar aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a quê? 6 dividido por 6 dá 1, 30 dividido por 6 dá 5. Então, 1 dividido por 5. Beleza? Só que a resistência equivalente não é 1 dividido por 5. É 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por 5. Então, você pode fazer o quê? Você pode só já perceber pela igualdade que 1 é igual a 1, resistência equivalente é igual a 5, então. Pode multiplicar cruzado, né, para resolver. E aí, se eu multiplicar cruzado, você vai ter o quê? Ó? Resistência equivalente vezes 1 é igual a 1 vezes 5, né? Quando você multiplica cruzado aqui. Então, resistência equivalente vezes 1 dá 1, ó, dá resistência equivalente, e 1 vezes 5 dá 5 ohms. Então, você chegou no valor da resistência equivalente, 5 ohms também. Beleza? Então, você pode resolver a resistência equivalente e depois calcular o restante das coisas no circuito, né? Porque com a resistência equivalente se calcula a corrente total. E sabendo a corrente total, né, do seu circuito aqui, por exemplo, o circuito já pede para você calcular o valor da corrente total do circuito, e aí você pode, pelo valor da corrente total do circuito ali, ele pediu, estou tentando pensar no exercício que precise fazer esse cálculo aqui, mas agora de cabeça não está indo. Mas, se ele pediu a corrente total, se quiser fazer o cálculo da resistência equivalente para chegar na corrente total sem ter que calcular isso aqui, por exemplo, você pode fazer. Às vezes a resistência equivalente é fácil de achar. Tá? Por exemplo, quando aqui é 10, 10, 10, que foi aquele exemplo que a gente fez, né, se você tem 3 resistores iguais, então para você achar a resistência equivalente basta pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores iguais. Então se eu tenho 10, 10, 10, eu pego 10 dividido por 3. Aí eu vou ter o valor da resistência equivalente, dá um número quebrado, né, mas o valor da corrente ele consegue achar e tudo. Então a gente vai ver as situações particulares. Então a primeira situação particular que eu quero mostrar para vocês aqui, nessa parte, então, assim, até aqui a gente tem a resolução aqui para achar os valores da corrente, né? A gente sabe qual que é a queda de tensão em cada um porque é uma característica do circuito paralelo, a queda de tensão é igual para todo mundo, igual da fonte, a corrente se divide, então a soma das correntes me dá a corrente total, então eu calculei a corrente de cada um, sabendo que a queda de tensão é igual, então 45 para a fonte, 45 para esse, 45, 45, calculei a corrente de cada um, somei as 3 correntes e calculei a resistência equivalente por aqui. Eu posso calcular a resistência equivalente utilizando a relação também aqui, né? E aí, tem outras formas de calcular essa resistência equivalente também.
Então eu vou só redesenhar esse circuito aqui e aí eu volto. Uma outra forma para a gente poder calcular a resistência equivalente é o seguinte. Eu posso separar essas correntes assim, estudar elas de duas em duas. Então eu posso pegar, pode ser tanto 30 com 15, pode ser 15 com 10, pode ser 30 com 10, né? Mas o que eu sugiro para vocês, quando a gente entrar lá no circuito misto, normalmente é mais fácil você pegar sempre do final do circuito, vamos pensar assim, né? A fonte daqui é o início do circuito, aqui é o final. Então você pegar do final para o início, resolver daqui para cá, tá? Então qual que é a ideia de resolver dessa forma? Ó, quando eu pego de 2 em 2, olha só o que acontece com aquela equação da resistência equivalente. Ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre, 1 sobre R2. Dá para fazer isso, galera, com 3 resistores, com 4, com 5, com quantos você quiser. Só que cada vez a equação vai ficando maior, então fica mais difícil, né, para poder resolver. Então essa aqui ela é bem utilizada porque como são só dois, a equação fica fácil. Então repara o seguinte, uma forma de você não vai pegar o mínimo múltiplo comum, você vai pegar o múltiplo desses dois caras de baixo, né? Então aqui, ó, uma forma de resolver aqui também, por exemplo, em vez de você achar o mínimo e tal, né, você tem o 10, o 15 e o 30, é você multiplicar todo mundo. Você multiplica todo mundo, você vai chegar num múltiplo deles, né, um valor que é dividido por todos os três, então é um múltiplo, não é o mínimo, mas é um múltiplo e resolve, só que o valor fica maior. Então, por isso que às vezes é melhor você usar o mínimo quando ele é fácil assim, que você pega valores menores, 3, 2 e 1. Se eu pegar e multiplicar todo mundo, ficaria 30 vezes 15 ia dar 450, né? E vezes 10 ia dar 4.500. Você tem um valor aqui embaixo ó, de 4.500, esse é um valor muito grande. Você tem números grandes, ia resolver, ia dar o 5 igualzinho, mesmo valor. Só que você ia usar valores muito grandes. Então, por isso que às vezes você fazer só o múltiplo, né, sair multiplicando todo mundo, às vezes fica meio ruim de fazer o cálculo, mas dá para fazer igual. Mas aqui, ó, como eu estou trabalhando só com a incógnita, eu vou fazer isso. Ó. Olha só que legal que é isso. 1 sobre resistência equivalente é igual a quê? Esses dois caras, quando eu pego, eu multiplico R1 vezes R2. E aí esse cara aqui é o meu múltiplo. Então, como é que você resolve lá? Lembra que eu vou resolver mínimo múltiplo comum? Só voltar aqui, ó, qual que é a ideia, né? Eu pego 30, divido por 10, que dá 3, e multiplico por 1. Por isso que deu 3 aqui, ó. 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1, 3. 30 dividido por 15 dá 2, vezes 1, 2. 30 dividido por 30 dá 1, vezes 1, 1. Então, assim, você resolve lá o mínimo múltiplo comum. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer R1 vezes R2 dividido por R1. Então, eu vou só escrever aqui do lado para a gente poder ver, ó. Eu vou pegar o R1 vezes R1 e dividir por R1, que eu estou fazendo a mesma coisa lá. Lá embaixo eu tinha o 30, então eu pegava o 30 e dividia pelo denominador aqui, que no primeiro caso era 10. 30 dividido por 10. Então, esse eu vou fazer assim, ó. R1 vezes R2 dividido pelo R1. Quando eu fizer isso, eu posso simplificar. Né? R1 com R1 sobra para mim só o R2. Então, repara que eu teria aqui, ó, R1 vezes R1 dividido por R1, eu tenho R2. Vezes 1, eu tenho R2. Mais, e a mesma coisa se eu fizer aqui, ó, eu vou pegar o R1 vezes o R2, né? Que é o meu denominador, e dividir por R2. Quando eu fizer isso dividido por R2, eu vou simplificar R2 com R2, sobra para mim só R1. Então, teria R1 vezes 1. Opa. Aí, da mesma forma que eu fiz lá no outro, eu multipliquei cruzado, né? Eu posso multiplicar cruzado aqui, vai, né, fazer uma bagunça toda, mas a ideia aqui é o quê? Mas dá para fazer. Eu posso multiplicar cruzado, multiplicar aqui, depois passar dividindo e vou chegar na mesma coisa. Então, ó, eu vou inverter. Vai ficar resistência equivalente dividido por 1 é igual a R1 vezes R2 dividido por R2 mais R1, ou R1 mais R2 é na mesma. O que acontece? Esse R equivalente dividido por 1, não preciso usar o dividido por 1, né? Qualquer valor dividido por 1 dá ele mesmo. Então, resistência equivalente dividido por 1 dá resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. A gente fala, né? Essa regrinha que a gente fala que é o produto pela soma. Beleza?
Então, o produto, que é a multiplicação, dividido pela soma. Então, quando eu pego dois resistores, multiplico eles e depois divido pela soma deles, eu acho a resistência equivalente entre esses dois. Então, aqui a ideia é o quê? É pegar de 2 em 2, ó. Eu vou pegar esses dois resistores aqui, por exemplo, ó. 15 e 30. Vamos achar a resistência equivalente entre esses dois caras. Então, a resistência equivalente é igual produto pela soma, 15 vezes 30, dividido por 15 mais 30. Beleza? Então, ó, 15 vezes 30 dá 450. 15 mais 30 dá 45. E aí, na minha resistência equivalente, então, entre esses dois caras, 450 dividido por 45 vai dar 10 ohms. Então, esses dois resistores, eu posso substituir eles por um resistor de 10 ohms. Essa que é a ideia do circuito equivalente. Você pegar aquele monte de resistor e substituir por outro. Só que aqui eu não estou pegando tudo ainda de um circuito, estou pegando só uma parte dele para poder usar essa regrinha. Isso aqui ajuda a gente bastante também quando for circuito em série, circuito misto. Que no circuito misto vai ter um monte de coisa, você pode resolver pedacinhos dessa forma, que já ajuda bastante. Então eu vou redesenhar esse circuito para a gente chegar no circuito equivalente. Então, ó, repara que é o seguinte, esse meu circuito aqui, ele vai se tornar esse circuito aqui, eu vou colocar aqui do lado, ó. Esse resistor que eu achei aqui, ele vem para cá, para ocupar o lugar daqueles outros dois. E aí, repara que agora eu tenho dois resistores de 10. Então, eu pego aqui, ó, e vou resolver esses dois agora, sempre de 2 em 2, porque essa regra só vale para fazer de 2 em 2 resistores. Então, ó, a minha resistência equivalente aqui desses dois caras é 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então, a minha resistência equivalente vai ser 10 vezes 10 dá 100, 10 mais 10 dá 20, 100 dividido por 20, a minha resistência equivalente é igual a 5 ohms. E aí, meu circuito equivalente, então, ele fica uma fonte de 45 volts e um resistor de 5 ohms. Então, a gente chegou no nosso circuito equivalente, uma fonte e um resistor, que é o resistor equivalente que a gente viu lá na resolução, né, que a gente fez de outras maneiras, utilizou aquela regrinha lá geral, né, e tem essa regrinha para poder utilizar também. Só que aqui tem que lembrar sempre o quê? Eu tenho que pegar sempre de 2 em 2. Resolvo 2, transformei eles em 1, peguei esse 1, juntei com o outro e transformei em mais 1, tá? Então, esse cara aqui é a resistência equivalente desses dois. E esse cara aqui é a resistência equivalente desses dois. Beleza? Então, esse é meu circuito equivalente. Isso aqui é meu circuito original. Eu transformei ele, né? Isso aqui é uma técnica que a gente está usando. Meu circuito continua sendo esse cara. Só que eu transformo aqui para poder estudar esse cara, às vezes, de um jeito mais fácil. Se eu quiser calcular a corrente equivalente aqui agora, a corrente total do meu circuito, aí fica simples, ó. O que é a corrente total do meu circuito? É pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência equivalente. A tensão da fonte é 45, a resistência equivalente é 5, 45 dividido por 5 dá 9 amperes. Então, essa corrente é a corrente total aqui, ó, 9 amperes, essa é a corrente total do meu circuito. Se ela é a corrente total do meu circuito equivalente, ela também é a corrente total desse cara aqui, 9 amperes. E aí ela vai se dividir, mas eu já sei qual que é o valor dela total. Beleza? Então, o que acontece no circuito equivalente também acontece aqui. A queda de tensão nesse cara aqui, ó, de 45 volts, né? Porque 45 volts da fonte fica todo no meu resistor equivalente. Beleza? Então, se eu olhar aqui, é 45 volts em cada um desses dois caras, é 45 volts em cada um desses três caras. E aí a gente vai analisando o circuito, como é que ele funciona. Beleza? Eu posso fazer isso aqui para 3 resistores? Posso, só que aí vai dar uma conta um pouco maior, vai dar uma equação aqui maior. Ao invés de ser resistência equivalente igual ao produto pela soma, não é R1 vezes R2 vezes R3, dividido por R1 mais R2 mais R3, não é isso. Tá? Vai dar tipo R1 vezes R2, fica R1 vezes R2 vezes R3, dividido acho que por R1 mais R2, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, alguma coisa assim. Vai aparecer mais coisa aqui embaixo. Aí tem que fazer para lembrar. Não é difícil de fazer, mas também fica um pouco inviável. Quanto mais resistores tiverem, maior vai ficar esse cara aqui embaixo. Aí não fica tão simples assim, né? Esse aqui é o que a gente usa mais, né? Pega esses dois valorzinhos, calcula, pega 2 e vai dividindo. Quando a gente usa circuito, resolve circuito misto, isso aí aparece de uma forma mais constante pra gente. Então, galera,
Associação em paralelo, né? É lembrar aí das características. A corrente, eu somo a corrente em cada resistor, eu tenho o valor da corrente total. A tensão da fonte é igual para todos os resistores. A resistência equivalente, eu tenho essa equação geral, né, para poder resolver a resistência equivalente. Ou eu posso resolver de duas em duas, né, e fazendo essa outra técnica que tem aqui para poder resolver e chegar no meu circuito equivalente. Beleza? E o circuito equivalente, a gente basicamente usa ele ali para calcular a corrente total e também pode calcular a potência total do meu circuito, né? Vamos calcular a potência total do circuito aqui. A potência total do meu circuito, lembra que eu tenho 3 equações. Então, eu vou pegar V vezes I, a tensão da fonte vezes a corrente total, né? Então, eu vou ter o V é 45, a corrente total é 9. Quanto que dá 9 vezes 45? 10 vai dar 450, então vai dar 405. 405 watts é a potência total do meu circuito. Então, beleza, eu tenho a potência total do meu circuito. Quer calcular a potência em cima de cada resistor? Também é facinho, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos aproveitar meu circuito aqui. No outro lá tinha os valores da corrente. Como aqui não tem o valor da corrente, eu vou pegar só a queda de tensão, porque a gente sabe que todo mundo aqui tem 45 volts de queda de tensão, né? Vou pegar, só para ser mais difícil aqui, né? Então, ó, a potência vai ser, vamos lá, a potência no resistor 1, a queda de tensão é 45 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência, que é 10. Então, aqui, ó, é 2025, né, que a gente viu ali, dividido por 10, eu vou ter 202,5 watts. A potência 2 vai ser, eu já vou colocar aqui, ó, todo mundo é 45 ao quadrado. Então, 2025, né, porque todos eles têm a tensão de 45 volts. Dividido por 15. Quanto que dá 2025 dividido por 15? 2025 dividido por 15. 134,6. Vamos colocar 0,7 arredondado aqui. E por último, o P3, que vai ser igual a 2025 dividido por 30. Vai dar outro número quebrado. 25 dividido por 30, 67,5. Deu 134,7 mais 202,5 mais 67,5. Tá aí, ó, quase 405, né? Tem só arredondamento ali por causa da... por causa dessa divisão que dá quebrada. Mas tá aí próximo de 405 se somar tudo, né? A potência total. Então a gente está calculando a potência em cada resistor e a potência de cada resistor tem que ser igual, né? Se eu somar tudo, tem que ser igual à potência da fonte. Beleza? Então, acho que fechou tudo que a gente tinha para falar de circuito paralelo. A gente falou de circuito série, paralelo. E é isso aí. Valeu!